Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando a palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler a Bíblia, meditar sobre os evangelhos, porque Jesus é o mais importante para nós. Vamos então ler alguns minutos, vamos ficar todos juntos lendo o evangelho, amém? Amém. Mateus 23, do 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Então a Noemi leu Mateus, o evangelho escrito por São Mateus, apóstolo de Jesus, no capítulo 23, do versículo 37 ao 39. Essa passagem do evangelho é um lamento, é como se nós víssemos um lamento de Jesus, um lamento divino, e nós vamos ver porque é um lamento divino. É semelhante quando nós lamentamos assim, olha, eu avisei tanto aquela pessoa para não proceder assim, olha, eu avisei aquele outro para não fazer isso, eu orientei o meu filho a estudar, a se preparar, a não fazer aquilo, ele fez, então é um lamento. É como se nós falássemos assim, nós tendo o nosso exemplo, nós pensássemos assim, quantas vezes eu avisei para que não procedesse assim, ou para que a pessoa pudesse fazer diferente. E essa passagem de Jesus é um lamento, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes foram enviados. Quantas vezes quis eu vos proteger como a galinha protege os seus pintinhos debaixo de suas asas. A partir de agora, sua casa ficará vazia e não me vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. É um lamento e uma sentença contra Jerusalém. O que nós vemos de interessante nessa passagem? Que Jesus, é como se ele dissesse, eu avisei vocês. Quantas vezes eu avisei vocês? E ele começa assim dizendo que Jerusalém era onde o povo matava os profetas, aqueles enviados de Deus para falar não a sua mensagem. Os profetas não falavam a sua mensagem, eles falavam a mensagem que Deus dava a eles para o povo. E por isso eles eram mal vistos pelas autoridades, eles eram mal vistos por aquelas pessoas que viviam num caminho errado, pelas pessoas da época. Então, eles eram mortos porque eles desafiavam o poder terreno, a lógica terrena, porque nós temos uma resistência nas coisas de Deus. Nós queremos que as coisas de Deus sejam conforme a nossa vontade. E aquele povo de Jerusalém, onde Jesus está se lamentando, não era diferente. E quando eles eram contrariados, até que eles chegavam a um ponto de matar os profetas e apedrejavam aqueles que eram enviados, não é? Maltratavam, matavam, porque eles não queriam a palavra de Deus com eles, eles queriam a lei deles mesmos, eles queriam viver uma vida separada da verdade de Deus, eles queriam que os profetas dessem mensagens que agradassem a eles, e quando os profetas falavam, os profetas na maioria das vezes vinham com repreensões, os profetas vinham com críticas, com mudanças. Olha, vocês estão agindo errado, vocês têm que mudar, arrependei-vos, não é? Transformai as suas obras, deixai de fazer o mal. Os profetas repreendiam o povo, as autoridades de Jerusalém, o povo, mas as pessoas não queriam ouvir repreensões. As pessoas queriam ouvir o que elas queriam ouvir, que eram elogios, mentiras, mesmo que elas vivessem num pecado
muito grande na presença de Deus, elas queriam ouvir que Deus iria abençoá-las, que tudo daria certo, que elas eram um povo maravilhoso, e quando na verdade era o que elas queriam ouvir, e era o que Deus gostaria de falar, desde que eles aceitassem a lei de Deus, mas o povo não aceitava. Então vocês veem vários profetas, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, o próprio profeta Isaías, não é? Então eles repreendem o povo, as lamentações de Jeremias, não é? O que aquele povo sofria, porque depois daquelas coisas vinha o castigo que caía sobre eles, não é? Até o ponto de eles serem escravizados na Babilônia. E assim nós entendemos o seguinte: o que Jesus está dizendo? Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam aqueles que lhes foram enviados, porque Jerusalém não aceitava a vontade de Deus. Eles não queriam, eles podiam até aceitar, dizer que o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, como se dizia naquela época, não é? Mas aceitar a lei de Deus, a vontade de Deus, eles não queriam. E se parece muito conosco, com muito o que nós vivemos hoje em dia, das pessoas falarem no nome de Jesus, falarem da sua própria religião, e ficar aquele problema de um acredita assim, o outro não acredita, de guardar dias, não guardar dias, pode comer isso, não pode comer aquilo, essas coisas são comuns na religião, mas as pessoas não querem a vontade de Deus. As pessoas querem que Deus, querem as bênçãos de Deus, não é? Mas não querem abrir mão do pecado, do orgulho, não querem abrir mão de procurar entender a vontade de Deus, não querem abrir mão das suas próprias ambições, não querem entender que Deus quer que nós sejamos caridosos, bondosos, Deus quer que nós sejamos solidários com aqueles que sofrem. Deus não quer nos ver metidos em assuntos do mundo, como política, como guerras. Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas, que abençoem os nossos irmãos que sofrem no caminho. Que a nossa luta seja a luta de Jesus, a luta do amor, a luta da bondade, a luta daquele coração quebrantado que aceita a vontade de Deus e por isso é abençoado, porque ele aceita a vontade de Deus. Ele não quer que Deus faça a sua vontade, mas ele aceita a vontade de Deus, diferente do povo de Jerusalém no passado, ao qual Jesus se lamenta. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu vos proteger, isso Jesus falando. Jerusalém, quantas vezes quis eu vos proteger, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. E quem não conhece essa figura, a galinha realmente, quando tem uma chuva ou coisas assim, ela abre as asas e os pintinhos vão todos debaixo das asas dela. Não é? Isso acontece na natureza, é muito bonito de se ver a proteção que a galinha dá para os pintinhos, os seus filhotinhos, não é? E Jesus usa essa figura, que é uma figura maternal ou paternal de proteção, para que nós entendamos o que Deus gostaria de ter feito com o povo. Mas Jesus diz assim, mas eles não quiseram. O que nós entendemos aí? Que Jesus está declarando que Ele é Deus, porque Ele falou, quantas vezes quis eu vos proteger como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso durante séculos, em que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, foi advertido pelos profetas. Então Jesus se coloca ali na eternidade como Deus. Quantas vezes Ele quis alertar o povo de Jerusalém para largar as suas más obras e se submeter à vontade de Deus, que o amava e queria o bem daquele povo. E Jesus diz assim, e vós não quisestes. Por isso, se alguém perguntar para vocês, Jesus se declara Deus? Sim, Ele se declara em outras passagens também. Mas essa passagem é muito clara, quando Ele diz, quantas vezes quis eu, como Deus, não é? Porque é uma eternidade, são séculos,
os proteger como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. E vocês não quiseram. Agora, então ele diz assim, agora a sua casa ficará vazia. Quando Deus não está conosco, quando temos uma situação de rebeldia, de orgulho, de uma cabeça dura, de um coração de pedra, muitas vezes não sentimos a presença de Deus na nossa vida. E a casa vazia, a nossa casa, o nosso coração, estando vazio da presença de Deus, ele pode ser habitado por coisas ruins que nos levarão à ruína espiritual, à ruína material, nos levarão à doença, à perdição, não é? Quantas pessoas hoje se encontram presas em prisões, moços, moças, que têm a vida inteira pela frente, estão presos porque cometeram crimes que não precisavam, porque na força do trabalho eles conseguiriam muito mais do que com o crime, mas eles deram ouvido ao maligno, ao mal, não é? Se afastaram de Deus, não confiaram em Deus, não confiaram neles mesmos, em trabalho, em dedicação, e agora agora sofrem por isso. As cadeias estão cheias, se nós virmos, cheios de moços, de moças, de pessoas que foram enganadas. Por isso a nossa casa não pode ficar vazia. Nós temos que ter Jesus dentro do nosso coração. E temos que ter Jesus humildemente, sabendo que Ele é o Senhor. Não nós não somos o Senhor. Nós não temos que dizer nada como Deus deve fazer. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus, porque Ele é Deus. E nós somos seus filhos, seus servos. Não é? Para que Ele possa nos proteger, como Jesus dá esse exemplo, para que possamos estar debaixo da sua proteção, para que possamos ter as bênçãos que tanto esperamos e sermos diferentes daquele povo que durante séculos Deus quis ajudar e não permitiu ser ajudado. E Jesus fala assim, quantas vezes quis eu os proteger como a galinha protege os seus pintinhos debaixo de suas asas e vocês não quiseram. Não vamos ser igual, vamos querer. Senhor Jesus, eu quero me submeter à tua vontade, eu não quero que a minha casa fique vazia. Como ele diz, agora a sua casa ficará vazia. Não, eu quero ter o Senhor no meu coração, eu quero ter uma vida exemplar, eu não quero andar com o mundo, porque o mundo não conhece a Deus, eu quero andar com Jesus. Não é? As coisas que eu aprendo no mundo não podem ter prevalência nas coisas que eu aprendo no Evangelho. O Evangelho é importante porque o Evangelho é a palavra de Deus, não é? Ele é eterno. As coisas do mundo são passageiras. Tudo é passageiro, tudo vai passar, tudo vai acabar, tudo vai virar história, tudo vai virar o passado, mas a palavra de Deus é sempre presente, viva e eficaz. Então eu devo me submeter à palavra de Deus, ficar firme com Jesus, firme. Senhor, a minha casa não ficará vazia. O Senhor não se lamentará sobre a minha vida. Hoje mesmo eu faço um pacto com Jesus, eu faço um pacto com Deus que eu vou abrir o meu coração, vou deixar o meu orgulho, as minhas verdades, as minhas dúvidas de lado, vou aceitar Jesus, vou ler o Evangelho e quero que Jesus more no meu coração. E não serei como o povo de Jerusalém rebelde, aceitarei a proteção de Deus, ouvirei a advertência de Jesus, viverei uma vida de paz, de amor, de honestidade. De honestidade confiarei em Deus em todos os momentos. Em todos os momentos eu confiarei em Deus, porque Deus é poderoso para fazer de mim aquilo que Ele quiser fazer, que é sempre o melhor. E Jesus diz assim ainda, agora a sua casa para Jerusalém, agora a sua casa ficará vazia e vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. E Jerusalém foi sentenciada que só veria novamente o Senhor Jesus, só veria Deus novamente, quando confessasse que bendito é Jesus, que vem em nome do Senhor. Jesus como homem, que vem em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, para cumprir a sua vontade e dar salvação aos homens. Então Jerusalém só terá libertação quando aceitar Jesus, falar bendito é o nome, aquele que vem em nome do Senhor. Essa é uma passagem importantíssima,
onde nós aprendemos tantas coisas, mas para nós fica a lição, não é só Jerusalém. A nossa vida também pode estar assim, mas não vamos aceitar não, vamos pegar em Jesus, ficar firmes com Jesus, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas e dê um like para que mais pessoas possam ser alcançadas, amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra, por esse vídeo. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe todas as pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Peço também, Senhor Jesus, pelo nosso país, pelos países do mundo, que todos que se denominam cristãos, que realmente possam ter uma vida, nós possamos ter uma vida no seu altar, buscando o Senhor, orando uns pelos outros. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.